Fala galera, está começando aqui mais um episódio do APGO Podcast. Hoje a gente está aqui com dois convidados mais que ilustres, né, Thiago? Hoje estamos aqui com o William Panda e o meu amigo, né, Diegão, líder político. O William Panda é nosso vereador, né, de Aparecida, todos sabem. E hoje nós estamos abrindo a temporada de ao vivo, né, gente? Aí. Então, antes de passar para os nossos convidados, dizer que hoje é ao vivo, mande suas perguntas, curiosidades, sugestões, né? E eles vão se apresentar agora, né? Começar primeiro com o nosso Ilustre vereador. Tiago, Maicon, obrigado pelo convite. O Diegão já é companheiro, tá comigo desde a última eleição, desde a última batalha, né, Diegão? Com certeza. Não fomos vitoriosos, não, para ter o mandato, mas nós tivemos muito voto. Nós mostramos aqui na cidade que a candidatura mais popular, mais jovem, também tem possibilidade de chegar lá. Estou aqui, pronto para responder as perguntas. Isso aí. Fugindo um pouco também daquela demagogia que o dinheiro tem que ganhar, né? Você chegou, foi sem dinheiro, na raça, e conseguiu os seus... Na campanha, inclusive, a gente falou, vamos enfrentar os poderosos, né? Chamando as pessoas para enfrentar os poderosos, porque, de fato, a política é isso, é enfrentar o poder. É isso aí. Fala aí, Diego, um pouco de você. É isso aí, sou de Aparecida, firme na luta aí, já com o Panda desde a última campanha, igual ele falou, mas tive também a minha campanha ativa, né? Onde eu deixei de ser candidato, apoiei um amigo também sem dinheiro, sem nenhum centavo. E também fomos, como se diz, praticamente vitoriosos, né? Em Aparecida nós tivemos 838 votos. Nossa, bom, foi bem. Bom. Foi bem, pra quem tá começando, o primeiro aí foi show de bola, né? Hoje primeiro eu quero começar com o William Panda, pra gente saber como que foi a trajetória dele, como que você inseriu na política, o que você fazia antes, por que essa vontade, né? Porque todas as pessoas que entram na política têm um propósito, algumas para ajudar as pessoas, outros para ajudar uma comunidade. Então, assim, a gente tem curiosidade e acho que muitas pessoas têm essa curiosidade também, né? Acho que a política nasce no sangue. Assim, você, geralmente, é fácil observar dentro da família, você vai ver aquelas pessoas que não querem pegar muito o problema dos outros e tem sempre os parentes que ficam cuidando. Cuida de um aqui, aquele tia doença, ele tá ali próximo dele, precisa correr atrás para ajudar a aposentar o outro parente, ele tá lá correndo atrás. Eu sempre fui assim, e eu acho que todas as pessoas que, hora ou outra, se colocam à disposição para estar na política e às vezes continuam na política, ou seja, talvez tem uma reeleição, tem a possibilidade de continuar, é porque tem esse perfil, tem um perfil de gostar das pessoas, de fato cuidar das pessoas. Mas eu comecei muito jovem, inclusive aqui, muito próximo do estúdio, aqui no Jardim Nova Era. Eu, desde menino, movimento estudantil, né, movimento católico, né, de juventude católica. Fui presidente aqui do grupo de jovens da nossa comunidade. A gente fazia muitas atividades, fizemos praça, plantamos árvores, fizemos muita coisa bacana. A gente tinha o sábado que a gente pegava o carrinho do supermercado do meu pai, que meu pai é comerciante a vida toda. Eu também sempre fui comerciante junto com meu pai, desde muito novo. Meu pai tinha um supermercado na Vila Brasília, que era o Fonte Nova. E lá eu comecei a trabalhar há 14 anos. Eu ia com meu pai, ajudava, né? Fazia de tudo. Trabalhei em todas as áreas do supermercado. Depois ele mudou o supermercado aqui para Nova Era. Foi quando eu também entrei na faculdade. Comecei a dar aula também, um pouco depois. E foi mais ou menos a época que eu lancei a minha primeira candidatura. Na realidade, eu acreditava que era mais fácil, né? Ganhar uma eleição era mais fácil. Eu já acreditava que eu já tinha conhecimento demais. E fui lá e coloquei o bloco na rua. Na época eu era estudante, ajudava meu pai aqui no comércio, né? Era o entregador de gás aqui da região. Eu faz tudo, né? Supermercado com o pai, empresas, vocês aqui empresários. Familiar, você né? Faz de tudo, né? E aqui no Nova Era, acabei tendo uma votação boa. Primeiramente eu pensei que fosse pequena, mas depois eu fui observar e vi que na realidade foi uma boa votação. Eu tive 336 votos na primeira eleição. Ótima votação. Praticamente eu não tive nem material colorido. Eu fui pegar um material colorido, um santinho desse tamanhozinho,
na última semana, pequenininho mesmo, era só uma colinha. Então não tive adesivo, não tive nada, foi uma campanha muito simples. Eu fiz campanha com xerox. Inclusive aqui o professor Valdemar, à época eu era da mesma coligação que ele permitiu que os outros candidatos utilizassem o comitê dele, então eu fazia ligação do comitê do Valdemar, eu fazia xerox lá no comitê do Valdemar para distribuir meu material. Aí eu tive 336 votos. Depois, nessa época, eu já tinha também uma ligação com os movimentos de moradia. Eu estava militando em alguns movimentos de moradia, a história é até um pouco longa. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem ir falando, né? Eu tinha uma movimentação também com movimentos de moradia à época, principalmente posterior à desocupação do Parque Oeste Industrial, que foi algo que marcou a sociedade goiana, né? Foi um crime bárbaro. Eu só te cortando um pouco aí, eu trabalhei lá após a desocupação. Foi? Eu trabalhava numa construtora e a gente trabalhou lá. Lá tinha cisternas, tinha tudo. E foi... Móveis. Nossa, tinha... Muita coisa foi jogada dentro da cisterna, foi jogado móveis dentro da cisterna. Demoliu tudo, né? Tudo. Mas você via alicerce ainda de casas, assim... Na verdade, lá mataram pessoas, né? Morreram pessoas. Na realidade, 2 pessoas morreram mesmo na hora, assim, isso comprovado. Mas o pessoal alega que houveram outras mortes, né? Que não conseguiram ser comprovadas. As pessoas saíram de lá sem a saúde como era antes, né? Paraplégicas, indo para o hospital, baleadas. Um movimento muito complicado. Na época, eu sempre fui católico, né? Minha mãe católica, eu sempre católico. E eu vi que, na época, a igreja, o Dom Washington fez um chamamento, né? Para ajudar as famílias e tal. E eu também já tinha essa militância no movimento de moradia, fui ajudar. E ali eu fiquei durante muito tempo, convivi com essas pessoas nos ginásios, quando elas saíram. Primeiro elas foram para a Assembleia, da Assembleia apagaram as luzes, cortaram a água, e elas não tiveram nenhum tipo de apoio ali na Assembleia Legislativa de Goiás. Para você ver, a casa que infelizmente até hoje é dos poderosos, muitos poucos chegam lá, que são de fato ligados à população mais humilde. E de lá eles foram recebidos lá na Catedral de Goiânia pelo Dom Washington. Lá pelo menos tinha banheiro, acatou as crianças, as mulheres dentro da igreja. Eles foram pro Grajaú, aquilo marcou né? muito, sabe? Eles foram pro Grajaú na época? Depois eles foram pros cais. Foi pro cais do Novo Horizonte, um cais lá em Campinas, que eu esqueço o nome, mas não é Campinas o bairro, não. Um pouco abaixo de Campinas ali. Foram 3 cais. Eu acompanhei eles no cais do Novo Horizonte. Na verdade, eu peguei o carro do meu pai, na época eu deixei faculdade, perdi prova e fiquei, Diegão, correndo, ajudando. Porque lá precisava de tudo, né? Precisava levar gente pro hospital, precisava buscar marmita, precisava buscar documento de alguém. Era muita coisa o tempo inteiro. Depois dos ginásios, é que eles foram pro Grajaú. Aí eu fui convidado à época por uma deputada, que inclusive ajudou muito essas famílias também na época, uma das que ajudou, para ser assessor dela. E entrei mais na política um pouco mais a fundo e depois vem a minha primeira candidatura, né? Quando eu tive 336 votos. Bom, continuei marchando e falei, o que eu tenho que continuar a fazer? Eu tenho que continuar lutando. E na época nós tínhamos o Minha Casa Minha Vida e falei, olha, o rumo para que eu possa crescer politicamente é aproveitar o programa Minha Casa Minha Vida, que é o maior programa de moradia que já existiu na história do Brasil, que estava naquela época punjante, estava no seu início, e tentar trazer casas para Aparecida. E aí a gente começou a trabalhar nesse sentido, reunir as famílias, todo domingo, final de mês, a gente reunia milhares de famílias aqui, e fomos fazendo essa luta até chegar à minha segunda eleição. Fui candidato novamente, na primeira tive 336, na segunda fui para 919 votos. Olha, quase, hein? Quase ganhamos, mas você vê o tanto que é difícil a eleição. O Diegão estava falando aqui, eles fizeram candidatura coletiva na última e tiveram 838 votos. É muito voto, é muito difícil ter essa quantidade de voto. Porque, infelizmente, o voto é muito por interesse. A maioria das pessoas ainda vende muito o seu voto. Por qualquer besteira que você pensar, sabe? Por uma cerveja no dia da eleição. O cara vende o voto dele, sabe? Infelizmente. É uma realidade que não mudou ainda. Melhorou, diminuiu, mas não mudou. E eu continuei fazendo a luta. Esses 919 votos, eu lembro que quando eu fiz a última reunião do Movimento de Moradia, foi uma reunião lá no ginásio Jardim Tiradentes, tinha quase 3.000 pessoas.
E eu falei, pô, tô eleito, né? Vou ganhar essa, agora eu ganhei a eleição, né? Tanto de gente aí, tô ajudando. Reunindo 3.000 pessoas em agosto, possível. faltava 3 meses pra eleição. Aí fiz a última reunião, tive que sair do movimento, porque você tem que sair, afastar. Afastei, não pode, né? não pode continuar. Afastei e fui pra eleição. E tive 919 votos, fui o mais votado do partido. Só que por conta do coeficiente eleitoral, faltou ali 220 votos, perdi a eleição novamente. Nossa, meu Deus. Aí eu Ficou fiquei revoltado. Fiquei revoltado demais. Falei, pô, cara, e é muito difícil, né? De uma eleição para outra, 4 anos. E para você chegar no processo eleitoral, você gasta muito tempo, gasta muito dinheiro. Você muda a sua vida todinha pro rumo da política eleitoral, né? Você tem que Então estar foi ali. 3 pra você ganhar a primeira. Foi 3 para ganhar a primeira. Aí na terceira é que eu fui ganhar. Mas na verdade é muito raro, né? Um vereador